O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo anterior, onde eu falei a diferença entre farmacocinética e farmacodinâmica. Então, se você não assistiu, vai lá assistir e depois você volta aqui. Agora, vamos falar de farmácia. Hoje eu vou falar sobre a etapa de absorção, que faz parte da farmacocinética, que é a etapa onde o fármaco ele vai ser transportado da via de administração até a corrente sanguínea, exceto no caso em que ele é administrado por via intravenosa, onde ele já cai direto na corrente sanguínea. As demais vias precisam que ele seja transportado. Nós temos o transporte passivo, onde não há gasto de energia, ou seja, não usa ATP, e ele pode ser por difusão facilitada ou difusão simples. Na difusão facilitada, o fármaco ele vai passar do gradiente de maior concentração para o gradiente de menor concentração, através de canais proteicos, que são como túneis, ou através de proteínas carreadoras, que são as permeases. Vamos entender melhor o que é o gradiente de concentração. O gradiente de concentração ocorre quando há uma diferença de soluto entre duas áreas. Imagina como se fosse um ônibus. Você vai descer de um ônibus superlotado, então você vai sair de um gradiente de maior concentração para um gradiente de menor concentração e vai passar pela porta, que seria, no caso, os canais. Já na difusão simples, o fármaco ele consegue penetrar pela camada bilipídica da membrana, por ele ser mais lipossolúvel. Então, ele não requer nenhum canal transportador e também não há gasto de energia. Outro tipo de transporte é o transporte ativo, que requer gasto de energia, e nesse caso o fármaco ele vai contra o gradiente de concentração. É como se fosse entrar naquele ônibus superlotado. E esse tipo de transporte ele é muito seletivo, ou seja, só vai conseguir transportar substâncias que são parecidas com as nossas substâncias endógenas, onde o fármaco consegue se ligar às proteínas de membrana que são responsáveis pela absorção. E esse tipo de transporte é muito comum de acontecer em locais específicos do intestino delgado. Temos também a pinocitose. Esse tipo de transporte acontece quando a molécula do fármaco é muito grande e não consegue atravessar a membrana celular através dos mecanismos que eu já citei anteriormente. Então, nesse caso, a própria membrana celular vai fazer um engolfamento, vai englobar a molécula do fármaco e vai formar vesículas com o fármaco dentro da célula. Além de entender os tipos de transporte, a gente precisa entender os fatores que interferem nessa absorção. Então, por exemplo, área de absorção. Quanto maior a área de absorção, mais chance tem desse fármaco ser bem absorvido. Como, por exemplo, o intestino, ele tem vilosidades e microvilosidades. Então, a área do intestino é muito grande e consegue ter uma ótima absorção de fármacos. Outro fator muito importante e muito interessante é o fluxo sanguíneo. Então, locais que têm um maior fluxo sanguíneo, que são mais irrigados, como o intestino ou a via sublingual, são áreas em que o fármaco consegue ser bem absorvido também. Outro fator muito importante, o tempo de contato do fármaco. Ou seja, se um paciente ingere um medicamento e logo em seguida ele vomitou, não deu tempo daquele fármaco ser absorvido, então provavelmente vai ter que ser administrado novamente. Outro fator que eu vejo as pessoas negligenciando demais é o pH. O fármaco ele começa a ser desintegrado em locais específicos, por exemplo, o estômago ou o intestino delgado, e cada região tem um pH específico. Então, quando você abre uma cápsula ou parte uma drágia, provavelmente vai começar a ser desintegrado em um local que não era para ser desintegrado ali e provavelmente vai perder o seu efeito. Então você, futuro farma, vai saber orientar o seu paciente, cliente, a usar o medicamento da forma correta. E o vídeo foi esse, meus amores. Se inscreva no canal, deixa muito like, comenta qual tipo de conteúdo que você quer assistir e compartilha com o seu amigo futuro farma. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.